Trabalhar com joia, trabalhar com ouro é ter responsabilidade. Responsabilidade com aquilo que vem da natureza e com o que nós queremos transmitir. E responsabilidade com quem usa, Uhum. porque o cliente que compra uma joia, ele não compra por impulso, ele compra porque ele quer representar um marco na sua vida Isso. e ele quer representar um momento, ele quer representar uma história. O que permanece quando tudo ao redor pede pressa? No mundo viciado em tendência e consumo rápido, permanecer virou um ato de coragem. Hoje, o poder feminino não está em acumular, está em escolher com intenção, escolher o que atravessa o tempo. Existe uma mulher contemporânea que entende que a sua imagem comunica, que sabe que o que usa não é acessório, é identidade, e que encontra na permanência um novo tipo de luxo, o do sentido. Nossa convidada construiu sua trajetória assim, com rigor, silêncio e coerência. Fez a transição do direito para a joalheria autoral, criando peças que não seguem tendências, seguem histórias. Ela acredita que o ouro é matéria viva, que joias são decisões e que poder feminino é aquilo que permanece e vira legado. Hoje, o Elas Têm Poder recebe Ana Adélia Lobão, designer de joias, fundadora e diretora criativa do Ateliê Ana Lobão. Seja muito bem-vinda ao Obrigada, nosso Elas Têm Poder, Ana. obrigada pelo Eu fico muito convite, feliz em trazer eu pela também. primeira vez, né, uma designer de joias, uma mulher para falar de algo que nós mulheres gostamos muito, não é Sim, isso? claro. Joias e que trazem todo esse sentido para a nossa vida, né, as histórias que essas joias contam. Então eu queria já abrir, né, esse episódio perguntando a você, para você o que que significa mesmo essa construção aí de uma peça, por exemplo, uma peça, eh, autoral, né, que a gente fala, uma peça Isso. autoral para uma pessoa que chega lá no seu ateliê e conta uma história. Então, como você falou, eu vim do mundo do direito, né, Sim. e eu acredito muito nisso, que nós mulheres, nós somos construções, Uhum. e essas construções vão se formando ao longo do tempo. Durante um bom tempo, se imaginou que o poder feminino era resumido à visibilidade, Sim. né, e a visibilidade aí está onde nós não éramos, onde não se imaginava que as mulheres Sim, podiam poderiam estar. estar. Mas hoje eu vejo que isso é apenas o Uhum. começo desse poder feminino. O poder feminino é escolher. Então eu quero estar, eu posso estar. Então com a maturidade, a gente vai vendo que é escolher. Então quando uma mulher dessa chega ao ateliê, a primeira coisa que nós fazemos é ouvir a história, Legal. porque eu acredito que joia, que tudo aquilo que vem da terra, nós precisamos respeitar, Uhum. né. Então o ouro, ele é essa matéria que ela consegue ser reinventada, e as pedras naturais, elas conseguem ser adaptadas de acordo com o seu momento. Sim. Então, quando a pessoa chega, a gente procura ouvir a história, entender o que é o desejo dela, para a partir daí construirmos junto uma joia que tem identidade, Sim. uma joia que você vai usar sabendo que ela te representa, Legal. né. Tanto nós fazemos isso com as peças que chegam para fazer por encomenda, como também com nossas coleções, Uhum. porque é nisso que a gente acredita, é isso um dos nossos pilares. Inclusive eu estou aqui hoje usando, né, um bracelete lindíssimo E aqui, isso que é da Ana Lobão. da coleção Fogo e Aproveita, Flor. Ana, e explica, né, É, porque você a criadora melhor do, né, do é. que eu para falar dessa peça. Então, essa é uma peça muito representativa, porque foi uma coleção que quando eu imaginei essa coleção, eu fiz um verso antes, Uhum. né, para fazer a coleção. Você sabe dizer esse verso, assim, pra gente, assim, agora? Deixa eu, entre o calor do fogo e a leveza da flor, sou chama que não se apaga. Olha, que legal.
Por quê? Porque eu acredito que isso é a nossa essência. Então a mulher, ela tem isso, ela tem o calor do fogo, ela tem a transformação, a mulher se Sim. transforma ao longo do tempo e ela tem a leveza da flor. Ah, já amei. Eu não sabia do verso, viu? É, Já quero esse verso também para mim. Mas é linda e assim, é toda uma sensibilidade, né, que envolve essa criação. é, E é muito legal, isso faz a gente lembrar também dessas mulheres, que permeiam aí a nossa memória, né, como, eh, a Lady Diana, né, com aquele isso. anel, a princesa, a Rainha Elizabeth. Tem a Ana Bolena, né, com Sim. aquele também dela que é bem icônico também. Então são coisas que ficam no nosso imaginário, né, e que de uma certa forma passa essa mensagem pra gente. E eu queria até te perguntar sobre esse recentemente teve o Globo de Ouro, Sim, né, essa premiação aonde as atrizes vão lá, né, no tapete vermelho e tal, e a gente viu muito essa questão das joias, né, das pedras, do os rubi, dos diamantes, os rubis, é. diamantes, e tem essa coisa da modernidade também com o tradicional. Fala um pouco para a gente da tua percepção, da tua visão, né, sobre tudo isso aí que você viu, né, nesse tapete vermelho também. Então, quando eu assisto, eh, televisão e a gente vê o tapete vermelho, vê esses grandes eventos nacionais Sim, ou internacionais, como foi o Globo de Ouro, eles constroem muitas tendências, mas eles também nos fazem lembrar do que é eterno. Então, os sim. diamantes e os rubis são peças eternas. E é isso que a gente consegue perceber, porque quando uma mulher, quando ela está usando um diamante, ela consegue transmitir várias mensagens. Então a Uhum. joia é, acima de tudo, linguagem, Legal. né. E essa linguagem, ela pode ter vários significados. Sim. Por exemplo, ela quer transmitir uma mulher que quer transmitir sofisticação, ela quer transmitir poder, ela quer transmitir elegância. Então, por exemplo, essa que você trouxe agora, né. A anterior? Não, Essa agora aqui, né? isso. Você vê que ela tá com um pretinho básico Sim, e é o acessório que quer ganhar destaque. isso. E o que que ela quer transmitir com isso? Justamente essa sofisticação dessa Sim. mulher moderna que não precisa ter De muita muita coisa, né, coisa, de exagero, né? onde o menos é mais. E ela Uhum. tá com uma peça linda de uma pedra que é uma pedra selecionada. Nós, lá no ateliê, nós trabalhamos com um gemólogo, que é muito Uhum. importante hoje. Sim. Então nós Explica um trabalhamos pouco o que que o é. gemólogo faz aqui, para quem não conhece. Ó, uma outra aí. Olha, você vê que a joia tem um destaque, Sim. né, Por mais que você o vestido seja chamativo, mas a gente olha primeiro exatamente, para a joia, para né? a joia ganha um destaque. E essa joia, ela transmite justamente isso, a identidade da mulher, Uhum. né. E você me perguntou sobre o gemólogo. O Sim, gemólogo é aquele profissional que vai atestar as pedras, então isso é muito importante hoje, né, na joalheria, porque com o avanço de muitas tecnologias, existem sim. às vezes as pedras não são tão Puras, de isso. qualidade. E às vezes você consegue, às vezes, maquiar um pouco alguma pedra. Então Aham. o trabalho do gemólogo é importante nesse sentido, porque ele nos ajuda a selecionar a pedra. Hum. E é a partir dali que começa a nascer uma joia, porque a pedra, ela é o que vai fundar a joia. É a partir da pedra que você É, pensa. imagina uma construção. Qual é o Uhum. primeiro passo de uma construção? É a pedra fundamental, Sim, não é? Ali é onde vai sim. dar a base. E a joia é isso, ela é uma construção de várias mãos que vai realmente te acompanhar. Por isso é que eu defendo muito que a joalheria ela tem um processo de sustentabilidade na medida em que ela trabalha com materiais responsáveis, como o ouro, que ele Uhum. pode ser reinventado, Sim. assim como as pedras. Então, trabalhar com ouro e com pedra preciosa, com aquilo que vem da natureza, ele te dá a responsabilidade de trabalhar e fazer aquilo que é atemporal. E não cair na mera tendência para fazer o que é descartável. Sim, porque uma joia, se eu tenho uma joia, por exemplo, um anel como esse, ele pode chegar lá na minha bisneta, tataraneta, ele continua sendo algo
interessante, algo que conta uma história, né. Sim, E que, por exemplo, eu não vou descartar, jogar no lixo, porque às vezes a gente compra, por exemplo, uma semijoia ou uma bijuteria mesmo que é muito bonita, mas que com o tempo ela pode perder o brilho ou a cor, e aí a gente não quer mais usar, e joga muitas fora. vezes aquele metal ele não suporta justamente essa reciclagem que o ouro Sim, suporta. porque o ouro você pode desmanchar. Por exemplo, a minha Aham. primeira aliança, meu primeiro, né, nosso primeiro par de aliança, eh, meu esposo trabalhava pegando umas coisas assim, aí quase cortava o dedo dele. Ele disse: "Não, vamos fazer uma lisa". Aí a gente foi lá, mandou, né, desmanchar lá aquelas 2 alianças, fizeram outra aliança, mas com o mesmo ouro, né. Exatamente. É isso. Então, é um trabalho responsável. Trabalhar com joia, trabalhar com ouro é ter responsabilidade. Responsabilidade com aquilo que vem da natureza e com o que nós queremos transmitir. E responsabilidade com quem usa, Uhum. porque o cliente que compra uma joia, ele não compra por impulso, ele compra porque ele quer representar um marco na sua vida Isso. e ele quer representar um momento, ele quer representar uma história. Então, isso a joia ela tem que vai te contar, vai te eu digo que elas são testemunhas silenciosas da nossa história. E você falou aí, eu me lembrei, veio agora na minha mente a imagem, né, quando o meu marido, que na época era meu namorado, me deu a minha primeira joia. Na primeira joia que ele me aliás, foi a minha primeira joia mesmo, de verdade ele me deu, que foi uma correntinha com a face de Cristo. E esse foi o meu presente de 15 anos que ele me deu. Então é uma coisa bem significativa e na época, né, eu estudava em colégio de freira, era muito católica e tal, e aquilo para mim representou mais ainda, era como se Jesus tivesse ali abençoando a nossa relação, né. E esse colar, eu ainda tenho o pingente, infelizmente eu perdi a corrente o ano passado, mas ficou comigo até há pouco tempo, né, então muito importante essa história Da permanência. e de que é uma testemunha silenciosa, É. né. E a segunda, que também ficou muito gravada, assim, na minha mente, que ele também me deu, foi quando a gente montou a nossa empresa aqui, né, viemos para montar a empresa, aquele perrengue todo de empreendedor. Sim. E aí quando a gente já estava, numa sede própria, já estava melhor financeiramente e tal, ele me deu, do Dia dos Namorados, um anel, que é uma pantera, que hoje eu vejo, assim, que lá naquela época, sei lá, hoje eu olho para a pantera e ela é como um animal que me protege, ela me passa poder e tal, mas naquela época eu nem tinha essa percepção. E foi como um recado também: "Ó, a gente conseguiu, a gente melhorou de vida e agora eu posso lhe dar esse anel", né. Então, assim, eu não pedi, eu nem sabia que ia ganhar, enfim, ele foi lá e trouxe. Então é outra história, são marcos da vida, né, que vão acontecendo. Eu costumo dizer assim, que a joia ela consegue eternizar histórias, Sim, porque talvez se você não tivesse recebido esse anel, você não lembrasse daquele momento, daquela é, situação. verdade. Então a joia é como se ela fosse um livro de história que vai te acompanhando. A moda passa, a roupa passa, o sapato, a bolsa, mas a joia, quando ela é feita de Permanece, né. forma atemporal, ela é feita de uma forma responsável, ela permanece e te acompanha. Legal. E aí, falando nisso, eu lembrei agora do anel da princesa Diana, né, pra gente Uhum, comentar um pouco aqui, que foi uma coisa na época, né, que ela recebeu aquele anel, aí todo mundo queria aquele anel, e ficou muito gravado na nossa mente. uhum. E as joias da rainha Elizabeth também. O que que, na sua percepção de uma mulher que entende de joia, que entende de gemas e tudo mais, o que que essas joias representam para mulheres do mundo todo, assim, quando pensa nessa joia? Da Olha, princesa Diana mesmo, aquele anel. eu penso que elas servem muito como tendência. Sim, Então, se você se identifica, né, com aquela personalidade que está usando o sim, anel, né, que está usando aquela determinada joia, se você se identifica com ela por várias razões, acaba que você também se identifica com aquela joia. E a sim, princesa Diana, ela ficou muito no nosso imaginário. verdade. Então, talvez tenha sido também por isso que o anel tenha sido tão popular. Hoje existem várias releituras desse anel, Uhum. né?
e que são também tão bonitos quanto, e que cada um vai adaptando, cada designer vai Sim. adaptando ao seu olhar. Eu vi Então um a lá no joalheria seu tem ateliê parecido com, né, exato, que nós temos lembra, que lembra. exato. Nós fizemos uma peça muito parecida com a Opala, né, e o diamante nós também usamos a tanzanita, uma outra peça com Aham. tanzanita, e tem uma outra também com opala e diamante. Porque eu gosto muito de trabalhar com opala, porque é uma Sim. pedra nossa do Piauí. O Piauí é uma das maiores nós temos a maior Reserva. reserva, era essa palavra que eu Hum. estava buscando. Nós temos uma das maiores reservas de opala, e a nossa opala é uma opala muito boa, que pese existir opalas em outras regiões, não só na Austrália e no Piauí, como algumas pessoas pensam. Aham. Hum, Existe em outros lugares? existem opalas na Etiópia, existe opala no Peru, Uhum. mas cada uma com a sua identidade da terra, Sim, porque as gemas, como os vinhos e como nós, seres humanos, né, elas trazem características da região. Então, a opala do Piauí, ela é diferente da opala australiana, ela é diferente da opala da Etiópia, uhum. como a esmeralda brasileira é diferente da esmeralda colombiana, porque elas são, elas são produtos de um processo, como nós, seres humanos. Entendi. Elas sofreram processos de abrasividade, elas sofreram processos ao longo do tempo. E esses processos é que deu esse Torna resultado, elas, eh, tornam elas únicas e únicas, né? preciosas. Interessante. Como nós, seres humanos, né? Nós vamos passando por Sim. processos ao longo da vida. E recentemente você foi a Paris fazer um curso numa escola lá, né, Van Cleef, se eu estiver falando Isso, direito aqui. tá sim. E como é que foi esse curso? O que que você aprendeu lá? O que que essa escola representa para os designers de joias, enfim? Bom, a L'École Van Cleef, ela não é uma escola no Aham. sentido tradicional. Ela é um centro cultural de joalheria, onde Uhum. há formação de joalheria. Van Cleef é uma empresa, né, centenária Sim. e que ela tem a preocupação de transmitir conhecimento, né? Tá entre os lemas da escola, transmissão Sim. de conhecimento. E isso é de uma preciosidade que não tem valor em termos financeiro, porque conhecimento é algo que É, você não consegue mensurar. verdade. Então a escola Van Cleef, ela tem essa preocupação e fortaleceu em mim mais ainda a joia como um patrimônio, mas como um patrimônio cultural, Uhum. né. A França, ela tem muito a história da joalheria, da haute joaillerie francesa, né, que é onde começou a alta joalheria. Tem muito essa história de manter o patrimônio, né, da civilização. Então a história da joalheria, ela está muito ligada à história da humanidade e à história da civilização. Não é à toa que os reis usavam coroas que eram Sim, feitas de ouro, diamante, sim, pedras preciosas, porque aquilo simbolizava poder. Então a história da joalheria, ela está muito ligada à política, sim. né, à força, ao poder. E isso a França conseguiu realmente ter um destaque durante essa época. E a escola Van Cleef, ela mantém muito essa questão da tradição, da precisão, no sentido da exatidão da joia, do, do trabalho único, do trabalho manual, né? Então, é uma escola que preza muito pelo trabalho manual. Não, pelo menos eu não cheguei a, não vi nada que se remeta muito a trabalhos de inteligência artificial, que hoje está Sim. muito, não tinha nada disso na escola, e era uma troca muito pessoal e de muita você cheguei na escola a primeira vez muito acanhada, né, você fica Sim. assim, é uma escola como a Van Cleef, que é uma escola centenária, mas as pessoas muito humildes, então, assim, são várias lições que eu trago da escola Van Cleef. Então conte aqui pra gente uma dessas, assim, que para você foi muito interessante, porque lá, tinham outras pessoas que fazem esse mesmo trabalho, né, de desenhar joias, desenvolver Isso, joias, e vocês trocavam, vamos dizer, ideias sobre o quê? Sentimento, sobre como é o processo criativo de cada um. olha, a escola ela tem um trabalho muito pessoal, Uhum. né,
Então, eram apenas na minha turma só eram 4 alunas e a única Sim. estrangeira era eu. Eita. Aham. E são 2 professores por aluno, então realmente é um trabalho. Aí é o de quantas horas por dia, assim, lá? Você passa um tempo, você esquece até que o tempo, mas é um trabalho muito pessoal e não é um trabalho linear. Uhum. Então é uma turma bem pequena, não é uma turma grande, pelo menos essa que eu fiz não era uma turma grande. E você vai trocando ideias, joalheria é muito isso, você troca ideias e você constrói. Joalheria ela faz parte do seu repertório histórico, né, eu acho que tem Uhum. muito disso. Legal. Então Então você disse também que gosta muito de escrever, né? sim, eu até escrevi, É, eu e eu trouxe trouxe aí aqui, seu caderninho aí, né? porque é onde eu vou anotando as ideias, né, vou Sim. muito aqui. Então as suas joias, né, as suas criações, elas primeiro partem aí das suas ideias que são colocadas no papel, Isso. e aí depois você vai explica um pouquinho do processo criativo, que eu sei que não existe Hum, algo hum, formatado, né, mas geralmente, assim, como é que acontece quando você cria uma peça? bom, a criação de uma peça na joalheria, hoje, como nós trabalhamos no ateliê, eu vejo que a joalheria exige muito estudo, Uhum, né, muito estudo de oliveçaria, estudo de técnica, estudo de mercado, uhum. obviamente, né, mas o primeiro passo, se for uma joia para uma coleção Ana Lobão, o primeiro passo é sentir como nós estamos naquele momento. Então, como eu falei Sim, para você, a coleção Fogo e Flor partiu de um verso, e a partir dali nós escolhemos as pedras com a ajuda do gemólogo e passamos a criar cada uma das peças. Quando são 2 processos diferentes, né, quando é um sim, processo para uma coleção nossa, essa que eu estou falando sim, especificamente, e um processo de uma criação individualizada, sim, que né, é uma sob encomenda, encomenda, feita né? sob encomenda. E nós temos ainda o terceiro processo, que é um de reinvenção da peça, Sim, que que a foi gente o que aconteceu que lá a com a gente Beatriz, né? exatamente. Mas vamos focar agora nesse, que é o da coleção. Então, primeiro a gente sente o momento, estuda as pedras, né, seleciona quais são as pedras que melhor vão se encaixar ali, Uhum, para aquela situação. sim. E, como eu te falei antes, a pedra ela precisa ser uma pedra boa, porque uma pedra ruim não tem como se fazer uma joia boa, É, né? entendeu? Com uma pedra ruim. Agora, com uma pedra boa, você também pode fazer uma joia ruim. Então explica aí para quem está assistindo, por exemplo, que gosta, porque você até contou e para mim, né, nos bastidores, mas queria depois que você contasse um pouco como foi que despertou em você essa vontade de trabalhar com joias, não é? Tá, a E gente porque deve ter mulher ali querendo: "Ah, eu também gosto, mas como é que eu faço e tal?". E esse processo que você acabou de dizer, a é, pedra ruim, né, não tem pode como fazer não joia tem boa. como fazer joia boa. É, mas uma pedra boa, dependendo se você não tem uma boa técnica, se Uhum. você não estuda direito, se você pode fazer uma joia ruim, Eita, pois aí, vamos entendeu? lá, explica um pouquinho mais pra gente. Então, com a pedra boa, você depois de escolhida a pedra, eu costumo dizer que eu procuro primeiro ouvir a pedra, Hum. né. Então, como ela vem da natureza, ela é um elemento vivo, ela exige respeito e ela exige ser ouvida. Então, procuro ouvir a pedra e sentir se realmente ela se encaixa ou não naquela coleção. E a partir de então, passamos a ir para os esquemas de papel, né, Sim. onde a gente analisa qual é o melhor metal que vai casar com aquela pedra naquele momento, ou se ela também pede uma outra pedra junto com ela, se ela pede uma outra gema. Então, quando você estava falando do Globo de Ouro, os rubis e os diamantes e essas pedras que são pedras tradicionais, eu vejo como não apenas como uma tendência, mas como uma manutenção de história. E é assim que a gente Sim, vai pensando, como é que aquela pedra quer manter a história dela naquele momento. interessante. Eu nunca tinha ouvido, assim, ninguém falando sobre joia dessa forma, né. E aí nós passamos a analisar, fechou essa, realmente, vamos ver quem é o metal que vai realmente casar, Combinar, né. combinar ali. Pode ser um ouro branco, pode ser um ouro amarelo. É óbvio que a gente também estuda tendências de mercado. Sim. Muitas vezes o mercado está mais tendente a ir para o ouro branco,
mas ele não vai ficar legal naquela pedra. Entendi. Então, não é só porque o mercado está com a tendência de uma determinada cor de ouro, ou ouro rosé, ou até o ouro negro, né, Sim, que que ele é tem, escuro, que ele né? é mais escuro, que ele tem um banho de ródio negro. Por isso é que ele fica mais escuro. Pois é, eu queria até nessa conversa E, nossa agora, mas conclua aí pra eu fazer a minha próxima é, pergunta. e então, depois de decidir quem é o metal, aí nós passamos ao desenho, né, o desenho 2D. Definiu-se o desenho 2D, nós vamos passar então para uma fase que eu também tenho uma formação em designer 3D. E no designer 3D ele é muito importante porque ele vai ajudar a economizar material, Uhum. economizar tempo, porque a partir dali você consegue ter uma dimensão mais realista de como é que aquela joia vai ficar. Quando Interessante. você vai para o 3D, você faz primeiro o desenho aqui, né? Sim. Depois você vai para o 3D. Quando você vai, ele consegue te ajudar a economizar material e tempo, porque o 3D vai te ajudar a fazer alguns testes também, né? Uhum. Se realmente aquilo vai funcionar, se não vai precisar fazer algum ajuste ou não. Interessante. Para só então ir para a bancada. Na bancada, o ourives vai lá, a gente acompanha o nosso processo de ourivesaria desde o início, desde a escolha da pedra até o final. Depois da joia pronta, nós fazemos testes, se realmente ela funciona, se realmente é aquilo que nós imaginávamos. Uhum. Depois dos testes, nós mandamos para o laboratório, que é nosso parceiro, da Prime Gems, que é o Paulo, nosso gemólogo. Então, ele acompanha no começo e no fim. Uhum. Onde fazemos o teste tanto da liga do ouro, que é importante, porque o ouro ele é uma liga, né, o ouro de joia. No Brasil, nós usamos muito ouro 18 para a Sim. nossa joalheria. E ele confirma se a liga realmente está a liga correta do ouro 18 e se aquela pedra realmente é a mesma pedra que começou o processo, se ela é uma Uhum. pedra natural, como é que a pedra está, o estado em que a pedra está. Legal, é Então, bastante fase aí, né? então assim, a joalheria ela é feita de muitas mãos. Então, ela é feita desde quem extraiu o metal, quem extraiu a gema, desde quem lapidou aquela gema, né, o lapidário, ele é uma peça importantíssima na joalheria, né. Essa peça, por exemplo, que você está, ela tem uma lapidação bem especial. Hum. Ela tem uma lapidação radial, Sim, né, que por dentro é como se saíssem raios de sol, verdade. não é isso? Então ela tem uma lapidação bem especial, que a gente chama de lapidação artística. E é esse, como é o nome do É um profissional? é um lapidário. Lapidário. Então Isso, existe uma pessoa só para fazer a que lapidação de faz só pedra. a lapidação. Isso, é uma Então pessoa são várias profissões aí na na joalheria. joalheria, né, Isso. que de repente ninguém nem eu pelo menos nunca tinha ouvido falar nesse nome, lapidário, né. É. Interessante. O lapidário ele vai fazer esse trabalho, né, de lapidação da pedra, que é um processo, eh, extremamente cirúrgico, né, porque um bom lapidário, ele consegue transformar, eu costumo dizer assim, um bom lapidário ele faz de $5, $50, porque Uhum. pedra, o mercado de joias de pedras, ele é um mercado internacional, então ele é quantificado em dólar, realmente, E ele vale, de acordo com a qualidade da a lapidação. lapidação. E o mau lapidário, ele consegue jogar no lixo $500, Eita. ou mais, ou até mais. Ele consegue dar prejuízo. Aqui no Brasil, existe, assim, uma escola específica, por exemplo, se a pessoa: "Ah, eu quero me tornar um lapidário". Existe ou, sei lá, um Aqui em design Pe de aqui joia. a aqui em Pedro II, nós temos o CETAM, né. Hum. O CETAM em Pedro II, ele é um centro de formação de mineração, né, ele está funcionando até onde eu sei, ele está funcionando, mas eu não sei se ele está trabalhando com a escola de se ele tem escola de Tipo, lapidação. formando pessoas, né? Esse realmente eu não sei. Mas nós temos alguns lapidários lá em Pedro II que fazem a lapidação da opala, Uhum. né. E o que trabalha comigo, por exemplo, é de Minas Gerais, que é uma região que tem muita lapidação também. Mas uma escola de lapidação eu não sei se É, formar se porque existe. eu queria Eu entender, sei que ele é um assim, conhecimento hoje, pelo menos assim, os vai que trabalham passando. comigo, que vai passando de geração em geração Sim. ou vai passando de
De mestre para o Como é? Para aprendiz. o aprendiz, Isso, né, para o exatamente. discípulo ali. É. É interessante. E aí eu queria lhe perguntar agora, aquela sua história que você me contou, mas que as pessoas, né, eu acredito que vão gostar de saber. Você é advogada, Sim, atualmente você ainda trabalha com advocacia? hoje eu estou dedicada mais à A joalheria. joalheria. Isso, Mas mas eu sou advogada. decidiu, né, e vir para esse lado por quê? O que que lhe fez, gostar tanto de joia, querer ser uma profissional da área? Bom, eu costumo dizer o seguinte, que nós somos resultados de vários processos, Uhum. né. Então eu venho de uma escola de ensino médio fundamental, que já tinha uma tradição de rigor, de tradição de Disciplina, né? disciplina, exatamente, de tudo isso. Depois fui para uma universidade e fui para a área do direito. E o direito, ele se assemelha muito com a joalheria, né. É? É, eu costumo dizer que o advogado, ele é o lapidário da lei. Então, o bom advogado, ele consegue te dar um bom resultado com a matéria-prima mínima que existe, que é a Sim, legislação, que ele não pode alterar, sim. e o mau advogado também vai te dar muito prejuízo. Verdade. Então, eu costumo dizer isso, o advogado, ele é criativo por natureza, ele precisa se reinventar todos os dias. O direito me ensinou muito a ter paciência, né, porque você não vai ajuizar uma demanda achando que amanhã você vai ter o resultado, Sim. ao contrário do hoje de hoje, de tudo para ontem. É, Então o direito ensina você a ter paciência, a você ter resistência, a você saber ir atrás, correr do que é que você quer, verdade. não é? Então o direito, ele é realmente uma escola para tudo. Então, hoje, aquela Ana Adélia advogada, ela não deixou de existir. A ela apenas se somou-se uma outra pessoa que hoje é fruto de tudo isso. Então, se você me perguntar assim, você não seria advogada, então? Você hoje resolveu ser joalheira, não vai mais ser Aham. advogada? Não, eu faria todo o processo, porque se eu não tivesse feito, eu não estaria aqui, não seria hoje quem eu sou. Sim. Não tinha a disciplina, né? É, e não teria justamente esse olhar. Então, o direito, ele ajuda você a mudar o teu olhar Uhum. sobre, principalmente, paciência, né? Paciência eu acho que é uma das maiores lições que o direito te dá, É verdade. né? E você, menina, já gostava de se enfeitar? Já gostava de joia? Como era? Então, Mais jovem, assim? eu sempre gostei de joia, né? Minha mãe gostava de joias, eu tenho uma tia que ela também gosta muito de joias e eu acompanhava muito as duas quando eu era bem mais nova. Uhum. E uma vez, eu acho que até contei essa história para Sim. você, né? Que eu fui ao centro com uma delas e eu gostava muito de ficar opinando o trabalho de um ourives. Uhum. Você dava seus pitacos já, né? É, devia ter 12, 13 anos de idade. E ele dizia assim: "Menina, por que que tu não vai ser designer de joias?" Aí eu olhei para ele e disse assim: "O que é isso?" Por quê? Porque naquela época eu sequer sabia o que era um designer de joias, né, Aham. a gente não tinha essa comunicação que existe hoje. Sim. Aí ele me explicou: "Olha, quem desenha uma joia." Foi o que ele me explicou o que era um Sim. designer de joias. Aí eu olhei e disse: "Não, eu quero ser advogada, eu não quero ser isso. Tô só falando Aham. que eu acho que o senhor podia fazer assim, assado." Aham. E e aí fui seguir para a área do Para do direito. direito. Mas eu sempre gostei de fazer as minhas peças, eu nunca gostei de usar aquilo que todo mundo está usando. Uhum. Eu sempre gostei de usar peças que fossem mais diferentes, em que as pessoas pudessem olhar e perguntar assim: "Quem fez?", né. Então eu sempre gostei de usar aquilo que não era o que era comum, Sei. porque isso faz parte da nossa identidade. É, colocar o seu tempero, vamos dizer assim, né, naquela joia. Isso. E falando disso, a gente acabou não falando e entra também combina aqui com o que a gente está falando, a joia que a gente agora, né, você, eh, modificou lá, que é a da Beatriz, né. Sim, Então, sim. aquela história da Beatriz muito interessante. A gente achava até que, "Ah, a mamãe chegou lá, né, ó, essa pulseirinha da minha neta, a gente vai aqui, né, vamos aqui misturar, fazer outra coisa e tal", um monte de ouro lá que a gente estava levando. E aí você: "Não, olha, mas isso é uma peça que tem um valor,
que tem É, uma simbologia e tal. A gente pode remodelar essa peça, né, fazer uma outra pulseira a partir de algumas coisas aqui, e ficou linda e realmente contou uma história, né, era a pulseira que ela ganhou quando nasceu, agora essa pulseira vem com uma nova, né, apresentação para é, os 15 anos, então achei linda, assim, a pulseira ficou perfeita, ficou linda, ela adorou. é. Então achei um É assim, trabalho a incrível. a França Carmen chegou no ateliê com essa pulseira, e a pulseira que Ó, linda, ficou exato. linda essa pulseira. E é a pulseira que com essa plaquinha que muita gente ganha, né, essa Sim, as pulseira quando nasce, bebezinhas geralmente. bebezinho. E veio justamente nessa ideia de derreter a pulseira. E seria a decisão mais fácil, Sim, talvez, né, mas quando eu olhei para aquela plaquinha, eu fiquei pensando assim: "Nossa, já andou um pulso aqui". pois é, Assim, e o que será que essa placa já viveu com a Beatriz? pois é. Será que ela não quer continuar com a Beatriz? Só que não a Beatriz criança, mas a Beatriz, uma moça de 15 anos, a Beatriz com uma outra visão. Não aquela Beatriz bebezinha, mas a Beatriz que foi somada camadas Sim, e que hoje é essa menina mulher de 15 anos. E quando a gente escolheu as pérolas, não foi uma escolha à toa, não foi pérola porque pérola. Mas a escolha das pérolas também foi proposital para representar os 15 anos, porque uhum, as pérolas são formadas justamente por camadas, né. São as camadas de uma ferida da ostra que poderia se tornar algo, eh, que não fosse algo positivo, né. positivo, mas que ela consegue através das camadas, através dos ensinamentos da vida, que foi essa simbologia que a gente Sim, quis atribuir às pérolas, ela consegue se transformar em algo belo. sim, Porque é o que a gente espera. Então a pulseira, na verdade, ela não foi ela foi continuada, né, e é. ela foi para Beatriz de uma forma diferente, porque a Beatriz de hoje, a Beatriz de 15 anos, não é mais aquela Aquela menina, aquela bebezinha, né. bebezinha, ela é uma outra Beatriz, mas que merece ter a sua história continuada com a sua pulseira. Lindo, achei é muito incrível, assim, é um trabalho realmente de muita sensibilidade, né. E a partir desse podcast, eu acredito que quem está assistindo, homens e mulheres, eles vão já olhar agora diferente, né, para uma joia. E aí eu queria até lhe perguntar, existe uma forma certa, vamos dizer, mais assertiva, mais adequada de se escolher uma joia? A gente até escreveu aqui essa pergunta, né. Ou tudo começa pela história de quem usa? Aí eu lembrei agora, quando se fala na história de quem usa, um dia eu estava até aqui conversando com a Carol sobre essas coisas de joias e tal, e aí eu estava com um colar, também muito bonito, que eu ganhei do meu marido, que ele adora me dar joia. E olha, para tu ter uma ideia, no início eu nem valorizava muito, eu dizia: "Não, mas pra quê e tal". Hoje eu já entendo, né, eu já valorizo e tal. Aí eu fui contar para ela a história desse colar, e que eu me lembrei também da Hebe Camargo, Sim. porque a Hebe Camargo ela adorava joias, E né. ela era uma mulher que ela dizia que ela nunca ganhou joia. Ela mesmo se Ela dava as dizia joias, isso, né. ou seja, a Hebe já numa ela era você vê como ela era uma pessoa avançada, desculpa até ter Sim, te é. interrompido. Ela era uma mulher muito avançada, ela dizia que ela não precisava esperar ninguém dar joia para Ela ela. ia lá e desenhava, né, pedia uma pessoa para fazer do jeito que ela Ou queria. então ela já É, comprava a joia pronta, porque ela dizia que ela não precisava esperar. E eu acho que hoje a gente tem muito isso também. sim, Hoje a mulher ela não precisa mais esperar para ser presenteada, é, ela não precisa esperar para ter uma Riviera, ela não precisa esperar para ter um anel de diamante. é. Ela sabe Ela que ela é vai lá e merecedora compra, né. e compra. Verdade. E eu achava legal ela dizer que ela dizia assim: "Eu era bem pobrinha". Porque ela foi empregada doméstica, né, uma época, e ela disse que a patroa dela tinha joias e ela achava aquilo lindo, e ela tinha muita vontade. Aí quando ela começou a ganhar dinheiro, todo mundo perguntava porque ela tinha aqueles brincão enorme, né, colar, ela gostava muito. E aí o pessoal ficava perguntando, ela dizia: "Olha, porque eu era pobrinha, não tinha dinheiro, e hoje eu gosto das minhas joias, eu gosto de me enfeitar para a minha plateia", né, ela dizia isso assim. E aí eu estava comentando até com a Carol nesse dia, falando desse colar, eu di ela: "Ó, tão bonito teu colar". Aí eu: "Mulher, antigamente eu não valorizava, mas hoje eu vejo que passa essa mensagem também, de que eu, né, eu consegui realizar coisas na minha vida, eu prosperei,
eu tenho condição de ter esse colar. A gente tá falando aqui, lógico, e quem chega de repente e só vê esse pedaço da fala, né, pode achar assim: "Ah, é muita, superficialidade, tanta gente no Brasil que não tem condição e tal". Mas a gente está falando de significado, né, não é o valor do dinheiro ali daquela joia, mas o Uhum. significado. E quem pode realmente adquirir uma joia, eu acredito que qualquer pessoa, né, assim, desde aquela pessoa que é mais espiritualizada, se ela ganhar uma joia que tem um significado, qual é o significado? Sei lá, um terço que seja uma joia, né, sei lá, um quadro pintado a ouro, alguma coisa assim, Isso, não é? mas são joias, são São produtos feitos joias. à mão, né, tudo aquilo que é É. feito à mão, ele tem um valor. Então é essa questão. Hoje eu percebo, acho que mais madura e tal, eu percebo o valor, né, dessas coisas, o significado, que não é só para ostentar, né, não é uma Não, coisa que você está botando para ostentar, mas que conta realmente uma história. Como eu sempre lembro da Hebe, eu sempre lembro da Hebe como uma mulher muito alegre, uhum, muito para cima e muito ousada, como você falou, muito assim, ela não esperava ninguém, ela ia lá e fazia, né. Então, ela passa através dessa atitude dela, uma mensagem muito poderosa para todas nós mulheres, né, sim. que a gente deve né, que é bom a gente se enfeitar, que é bom a gente se Autoestima, né, presentear, né, a autoestima, autoestima. é Então eu acredito que importante. vem muito nisso que a gente está conversando aqui, esse significado da mulher, né, se sentir merecedora de receber ou de comprar, enfim, uma joia. E da história que essa joia vai contando ao longo do tempo. É, assim, você me perguntou se existia uma forma, Sim, né, de comprar uma joia. Sei eu lá, vou acho lá que no nã seu ateliê. eu acho que não existe uma forma e nenhuma fórmula. O que existe, que tem que existir é coerência. Sim, Coerência entre quem usa e coerência entre o que você quer transmitir sim. e o que você Sente também, né. De repente exatamente. tem pode ser uma joia lindíssima, mas ela Ela não não conversa com você, conversa com o ela seu não jeito, é, né. exatamente. Ou com o que você acredita. Então ela tem que ter coerência. Eu acho que Uhum. é esse é a partir daí que você realmente pode escolher uma joia. Então, você me perguntou naquela hora das celebridades e tal. Sim, Então, se você se identifica, se você tem coerência com o que aquela celebridade representa, você pode, obviamente, por que não também usar uma sim. joia que seja parecida ou que seja inspirada, É. alguma coisa nesse sentido. E falando dessa coisa que ela é para sempre, né, que é Isso. atemporal, eu lembrei agora desse brinco, né, que eu estou usando. Esse brinco eu tenho uma foto lá na minha casa, no meu quarto, que eu tô com esse brinco. Essa foto foi tirada por baixo aí há uns 25 anos. E esse brinco tá aqui comigo até hoje, contando uma história, porque ele participou daquele momento. Foi um momento que a gente foi fazer uma foto em família. Era até um artista, acho que era do Rio Grande do Sul, que ele fazia a foto, depois ele fazia aqueles quadros que parecia que Sim, estava sim, sei, pintado. Eu sei. esqueci o nome dele agora. Gilmar Macanhã, parece, era uma coisa assim. E aí quer dizer, esse brinco fez parte da história daquele dia que eu estava com o Nelson e com todos os nossos filhos tirando aquela foto de família. E foi a primeira foto de família que a gente fez, assim, arrumada, bonita. Eu ainda tenho esse quadro lá em casa também, lá na sala. E esse do meu quarto é que depois que a gente tirou com os filhos, né? Aí ele disse: agora vamos fazer do casal. Aí a gente fez foto do casal e tá lá no nosso E quarto. você tá com o mesmo E brinco. eu tô com o mesmo brinco. então são essas histórias. Quando você olha, eu lembrei do brinco, aí eu lembrei da história, né, então é interessante. É. Então é isso, eu acho que a joia ela precisa ter coerência. Não adianta você estar com algo que não vai comunicar o que você quer transmitir, né, e que ela não te representa Sim. também. E se a gente falou muito aqui, né, em coisas feitas à mão, em coisas, vamos dizer, bem elaboradas, que tenha sentimento, que conte uma história. Isso para você é luxo? O que que é luxo para você? Porque às vezes as pessoas, falam muito sobre o luxo como algo, como é que eu posso falar? Algo que não é tão significativo, que é Fútil. fútil, isso, estava esquecendo a palavra, que é fútil. Então o que que para você é luxo?
Olha, luxo, eh, a joalheria há muito tempo ela foi associada a isso, à Sim. ostentação, né. E há uma ideia de luxo como ostentação, né. Hoje eu vejo a joalheria não como luxo, obviamente, Uhum. mas não nesse sentido de ostentação. Eu acho que o luxo hoje é você se conhecer, é você saber quem você é você saber que pode escolher quem você quer ser, onde você quer estar e com quem você quer estar. Então, a joalheria, ela é um luxo, mas um luxo que transmite a escolha, uma escolha do que você quer, Consciente, uma né? escolha mais consciente. Então, a joalheria, ela é uma quando a joalheria é uma joalheria sustentável, né, e a joalheria sustentável por quê? Porque ela se recicla, ela se reinventa. Então, hoje a joalheria, ela pode hoje um bracelete, amanhã ele pode querer ser um colar, Uhum. amanhã ele pode querer ser um anel. Então essa reinvenção e essa possibilidade de você se ressignificar, isso é um luxo. Então, o luxo para mim não é algo fútil, Uhum. mas algo que vai te dar sustentação, sustentabilidade e identidade. Legal. E aí a gente pode agora, né, a gente conversou já muito, as pessoas já entenderam que é, né, o que é uma joia, né, o processo e tal. A gente pode puxar agora para o lado mesmo de empresária, né? Porque hoje Sim, você tem uma empresa, sim, uma joalheria e um ateliê, né? Eu não sei se chama ateliê, eu acho que é ateliê o nome ateliê. certo, né? A gente E aí você falou também na questão das coleções, né? Que vocês também olham um pouco da tendência. E como é que você, como empresária, trabalha essa questão de equilibrar, vamos dizer, o artístico com o comercial? Porque precisa, não tem jeito, né? Tem que sim, ter. mas é com estudo, né, primeiro é com É, estudo. Mas assim, como eu vim da área jurídica, sim, né, e fui gerente do jurídico, né, da regional aqui do Piauí durante muito tempo, então eu trabalhei com gestão de pessoas. Então tudo isso foi muito importante para hoje, né, a gente estar onde nós estamos. sim. E o primeiro passo é você ter funções definidas, né. Então, o primeiro passo, na verdade, é ter coragem, É né. verdade. Então, se eu estava até eu assisti um dos teus programas antes Sim, de vir, e aí você falava assim que é não saber como é que tinha inventado aquilo, sim. mas que veio com uma amiga, que foi o primeiro Ah, podcast é, seu, foi você? quando eu criei o Elas Têm Poder, Foi foi. você e uma amiga, não Sim, foi isso? sim. E aí você assim: "Ah, a gente nem sabe direito como Como fazer, até fazer. mas nós fizemos". Sim, Então, o primeiro passo para empreender é fazer, é ter coragem de fazer, porque se for esperar o momento certo, ele nunca vai acontecer, verdade, não é verdade. isso? E depois é organização. Eu penso que a organização ela é fundamental em qualquer aspecto, né. Verdade. Hoje no ateliê nós temos funções bem definidas, nós fazemos um atendimento personalizado e nós temos metas estabelecidas, Sim, né, sabemos onde nós queremos chegar e como nós queremos chegar. Um um divisor de águas, que eu digo assim, porque muito importante, foi o Sebrae, uhum, né. O Sebrae foi muito importante dentro do nosso processo de empreendedorismo, né. O Sebrae, ele tem vários programas que o empresário tem acesso e que ajudam você a tanto com consultorias como com treinamentos, né. treinamentos, palestras, são muito interessantes porque mostram uma visão e fazem conexão entre vários empreendedores. Sim. E então é assim que a gente funciona hoje lá. E o mercado de Teresina, né, Uhum. o seu ateliê é em Teresina, mas eu acredito que você vende para o Brasil todo, né, porque Isso. as pessoas vão vendo, vão querendo, mas dentro de Teresina porque às vezes as pessoas falam assim: "Ah, o país, né, tá numa fase que não tá boa e tal e coisa",
Mas como é que você, na sua percepção de dona de uma empresa que vende joias, o mercado de Teresina, ele é Ele é um mercado muito interessante, é receptivo, é um receptivo? mercado bem receptivo, Teresina, né. As pessoas gostam de joias, Uhum, as pessoas que conhecem, e quem não conhece se dispõe muito a aprender sobre uhum, joia e de repente se torna um cliente nosso. legal. Então, o mercado de Teresina, você acredita que é um mercado receptivo pela sua experiência ou tem ainda dificuldade para que as mulheres queiram comprar uma joia? Não, Teresina, tem um perfil de mulheres independentes, né, nós Uhum, temos muitas clientes que são decididas, que querem uma joia e que muitas vezes nem esperam ninguém. E nós temos clientes, tanto mulheres quanto homens, né, mas uhum, nossas clientes, a grande maioria do público do ateliê é formado sim por mulheres. E até as que às vezes não têm muita afinidade com joalheria, sim, mas têm afinidade com a forma como nós fazemos a joalheria. E uma vai contando para a outra que acaba chegando até a gente. Então é um mercado muito receptivo, é um mercado que entende o nosso trabalho, entende o processo e que a gente está muito feliz de estar aqui em Teresina, que eu acho que tem espaço para vários empreendimentos na nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade que já vem mostrando o seu potencial. uhum. Então, mesmo que seja algo de um valor mais, eh, eu não sei se o nome certo é elevado, como é que a gente chama o valor? Um valor agregado, né, e tal. É, Mas existe o público, né, e existe. compram mesmo e gostam. É, porque as pessoas gostam de marcar momentos, né. Sim, Então, a joia é aquilo, ela é muito diferente da moda que vai para o vestuário, vai para outro tipo de moda, porque ela vai te acompanhar e vai ser testemunha da sua história, então as pessoas entendem aquilo como um investimento nelas, né, não é um acessório que depois pode ser descartado. é toda uma percepção de valor mesmo, Isso. né, sobre aquilo ali. Então é muito interessante você ter né, saído lá da área do direito, vem para esse ramo de joia, de design de joia, e além de ser artista, vira empresária, né, É, empresária que tem que lidar também com a coisa prática do dia a dia, pagar boleto, né, pagar é conta, verdade. ver de que forma vai apresentar aquele produto para o cliente. Eu acredito que é muito no um a um mesmo, né, que vocês trabalham, aquela coisa É. que não é no volume, é na Não. qualidade, É, né. você Sim, eu teve já lá, né, presenciei esses você sabe, momentos, né. você já participou da nossa experiência de Sim, atendimento, né, e realmente é um trabalho individualizado, né, é um trabalho que não é feito para ser de massa, né, é um sim. trabalho realmente específico, porque nós acreditamos que cada pessoa é única, por isso é que ela merece um atendimento realmente exclusivo e específico. É um ritmo bem diferente, né, de É, outras empresas comerciais. E a equipe mesmo em si, você já falou que cada uma tem a sua, é. né, o seu posicionamento ali dentro da empresa e tal. Quando você vai selecionar pessoas para estar na sua equipe, qual é a primeira coisa que você olha, assim, algo que não pode deixar de ter naquela pessoa? Olha, na verdade, eu sou muito de sentir a pessoa, né? Então, a gente conversa, a gente sente, e eu também tenho a gente contrata quem faz Sim, a seleção, né? A gente faz uma contratação e eles filtram, né, para trazer. Mas a gente é muito de sentir. Eu tenho tido bons resultados, né, com o pessoal. Óbvio que sim, a empresa é isso, você erra, você acerta e você tenta de novo, e tenta de sim, novo, e tenta mais uma vez, que uma hora vai dar certo. Só não vai dar certo para quem não tentou. é verdade. Quem nunca tentou, foi como eu falei lá naquele É, corte, né, eu não sabia o que era um podcast, mas eu tinha que fazer é, para saber, né, se eu ia é. dar certo, se não ia, se ia Então, conseguir. só não vai dar certo para quem não tentou. Mas a minha equipe hoje, ela é toda treinada por mim, com o auxílio do Sebrae, né, agora a gente está até contratando uma outra consultoria, mas a parte realmente da confecção, da trabalho, sou eu quem faz o treinamento. Eu faço esses cursos fora justamente porque Quando você volta, né, a gente replica. faz essa transmissão de Sim, conhecimento, né, porque foi uma das coisas que me levou realmente à Escola Van Cleef, foi essa essa vontade de transmitir sim. conhecimento, porque eu gosto muito disso.
E é muito legal. E eu já estou É, até imaginando aqui um café com elas lá dentro do seu ateliê, pronto, está com, está né, as está à mulheres disposição. conversando e entendendo um pouco mais e você passando o seu conhecimento É, para a gente porque expandir, né? é, Eu acredito que tudo que a gente se coloca ali a querer entender, a curiosidade, faz a nossa mente expandindo e a gente vendo beleza, valor, aonde antes a gente não conseguia não conseguia enxergar. enxergar. Mas a joalheria tem muito disso. Mas uma das perguntas que eu costumo fazer, né, até vou acabar falando, Aham. mas eu acho que não vão, mas enfim. Mas uma das perguntas que eu costumo fazer quando a pessoa chega para trabalhar, a pessoa chega para ser contratada num ateliê de joias. E aí eu pergunto assim: "Você gosta de cozinhar?" E a pessoa olha e diz assim: "Mas" Nada a ver, né? aí eu digo, a pessoa diz: "Gosto". Então: "Não, e se você gosta de cozinhar, você gosta de fazer doce ou salgado?" Não sei se eu te contei já essa Não, história. não, eu até agora tô É, querendo aprender isso doce aí. ou salgado? Aí ela vira assim: "Salgado". Aí essa a gente descarta. Doce, aí essa a gente vem para fazer mais outra análise. Por quê? Porque fazer uma joia é como fazer um doce. É mesmo. Porque o salgado, quando você, por exemplo, você já foi pra se você a comida não tem tanto sal, você consegue colocar ali um pouco mais e vai dar certo. Uhum. Se salgou demais, você consegue às vezes dar um jeito e ela também vai dar certo, dependendo do que for. Aham. Mas o doce, não. Se você errou, você vai ter que voltar para o começo. É, Então, quem verdade. faz doce é uma pessoa que tem mais método, tá entendendo? Então, ela tem que o pessoal da patisserie, né, eles Sim. têm mais metodologia. Então, quando eu pergunto assim: "Faz doce ou salgado?", é justamente para entender se aquela pessoa, ela tem metodologia, se ela cumpre roteiros, se ela cumpre receitas, Legal, entendeu? É gostei mais nesse desse sentido. isso aí é um enigma, viu, para quem vai lá, ninguém a pessoa: "Meu Deus, o que que essa mulher", né. É interessante Então esse aí eu ponto de pergunto vista aí. porque aí normalmente isso meu marido gosta muito de culinária, de Aham. gastronomia, né, e foi observando isso. E eu tenho um amigo também que ele é chefe, até daqui de Teresina, o Igor Rocha, Sim, eu né. conheço, Então uma maravilhoso vez o ele. Igor também falou, a gente conversando, eu disse: "Nossa, isso é como fazer uma joia". E aí eu Legal. por quê? Porque uma joia em ouro, por exemplo, ela é uma liga e ela é uma receita. Se você coloca mais ou menos o metal, não vai sair o ouro de 750, não vai ser 18, Interessante. entendeu? Então, como a liga é uma receita, como fazer a joia é uma receita no sentido de você seguir o script, eu vou justamente para essa pergunta. Muito legal. E você já recebeu, assim, um pedido de uma peça muito inusitada ou algo que te emocionou, uma história, uma encomenda, assim, que foi muito interessante? Bom, eu tenho uma história de uma encomenda de uma pessoa que ela não gosta de usar nada, né. Então ela é aquela pessoa que você olha, ela não usa um brinco, raramente ela tá com um brinco, raramente ela tá com um colar, então aquela e um belo dia, ela chega e diz assim: "Eu vou me formar mais uma vez", era a segunda formatura dela. Uhum. Aí eu falei isso assim: "Nossa, que bom, tal, tal". Aí ela disse: tô pensando em fazer um anel, mas eu não fiz nem o da primeira, mas eu quero fazer um anel dessa". Aí eu olhei e disse assim: "Vem cá, mas tem a primeira formatura, não tem?" Ela: "Tem, mas essa outra", eu disse assim: "Mas para chegar nessa outra não passou pela primeira?" "Foi". "Pois é, mas eu não quero fazer o da primeira, porque eu não quero fazer 2 anéis". "Não, mas a gente não vai fazer 2 anéis". Então, fez uma peça muito interessante, né, uma peça única, um anel de formatura diferente, que foge ao tradicional, foge Aham. ao lugar comum, e que quando eu disse assim: "Olha", que é justamente essa, Lindíssimo. né, uma peça é um anel de formatura, que a primeira pedra, né, era o rubi, que representa também, além de representar o direito, ela não é da área jurídica, mas representa o jornalismo, ela é Uhum. jornalista. E a segunda pedra, que é o lápis lazuli, esse foi quando a gente colocou no Gente, mas 3D. ficou muito lindo, Quando a viu. gente coloca no 3D, você consegue é isso que eu falo, primeiro a gente vai para o papel, depois a gente vai Aham. para o 3D. Então quando a gente coloca no 3D, a pessoa imagina que a peça já existe. Verdade. E aí quando a gente colocou, mostrou a peça, entregou a proposta, ela que não gosta de joia, ela se emocionou e disse assim: "Eu quero". Ela Olha. disse: "Não tem como eu não fazer esse anel, porque esse anel me representa". E antes de vir para cá, né, eu conversando com ela,
para saber se eu poderia Sim. mostrar, né, ela até disse assim: "Ah, quer que eu filme na minha mão? Porque eu tô com ele". Eu disse: "Ai, que bom". Ela disse Olha assim: que "Eu não legal. tiro ele do meu dedo". Ela disse: "Meu filho diz que é a joia mais bonita que eu tenho". Linda, né? É uma história É. muito bonita. Então me emocionou quando ela disse que o filho dela disse que ela não pode tirar do dedo, e ela passou, assim, por várias situações depois que ela para ela se formar, ela ter a segunda formatura que foi em psicologia. Sim. Então é uma simbologia muito forte, né, das É. 2 coisas aí unidas. Porque foi o que eu disse pra ela, que a gente não vai fazer um não vai ficar separado do outro, você é única, então nós vamos construir um anel que consiga mostrar as tuas 2 identidades, as tuas 2 faces, que torna essa mulher bonita, poderosa, que é uma mulher que é referência Sim, e que merece uma joia e assim, que né. merece. Maravilha, amei essa história aí do anel. Ana, a gente tá, assim, já chegando nos finalmentes, e eu quero aqui também até, te agradecer por tanta informação interessante, falar também, né, dos nossos patrocinadores, que é uma das coisas que a gente acha bem interessante é ter pessoas, marcas que apoiam a gente, né, nesse Sim, projeto é tão bonito, porque importante. imagina, se eu não tivesse o Elas Têm Poder, de repente eu não estava sabendo tanta coisa, que eu já fui lá, a gente já conversou também de outras coisas, né. É, Mas, assim, eu estou dando aqui uma oportunidade, nós estamos dando a oportunidade para as mulheres que estão assistindo aqui, de aprender, de entender esse processo, né, criativo, o valor de uma é a joia, própria transmissão de né. conhecimento, E né. isso, essa transmissão de conhecimento. Então, eu quero, agradecer, ao Salão Unique que nos apoia aqui nesse projeto, né. A gente está com uma nova parceira, que é a Maquiando, que é uma loja muito legal, que eu conheci há pouco tempo, que tem maquiagens maravilhosas, aquelas maquiagens que a gente só comprava quando viajava, Aham. né, e agora pela internet eu até perguntei a ela, ela disse: "Não, mas eu trago todas", e ela disse que lá na loja dela tem maquiagens que só lá tem. Então eu gostei muito, coisas pra nossa idade, né, e tal. Então a Maquiando tá com a gente agora, que é uma né, uma nova parceira, uma nova mulher que se junta aqui a esse projeto, e eu fico super feliz. E falar também da BMW, que é a nossa marca, assim, que, sabe, acreditou também na gente, É. a Izar BMW, e que dá essa, sabe, esse apoio mesmo de dizer: "Olha, eu acredito no poder feminino, eu acredito nesse projeto e quero a nossa marca junto a vocês". Então, desde o primeiro dia que a gente conversou, a gente foi bem acolhido. Então, agradecer a Izar BMW também e dizer a você que está assistindo aqui, né, se você quer viver uma experiência BMW, quer viver uma experiência lá no ateliê da Ana Lobão, enfim, é só você procurar aí, né, na BMW vai estar aí o QR Code, você acessa, a Maquiando também. E em breve, né, nós temos Não, novidade aqui é. com a ateliê Ana Lobão, mas agradecer muito, essa oportunidade de a gente ter tantas marcas legais aqui. Quero então agora ir para a última pergunta nossa aqui, que eu faço para as mulheres que chegam, né. Para você, o que é ser uma mulher poderosa? Uma mulher poderosa é uma mulher que sabe escolher, é uma mulher que não espera, entendeu? E ela sabe onde ela quer estar e como ela quer estar. Ela sabe que ela quer o que ela quer ser, e ela Verdade. escolhe. E qual é o seu superpoder? Bom, eu acho que os superpoderes, é o que eu penso, que os superpoderes eles vão mudando, né, ao longo do Sim, tempo, né. Hoje eu penso que o meu superpoder é transformar histórias em legados. muito bem, incrível, é um superpoder mesmo. E aí, agradecer, né, dizer para você que o nosso Elas Têm Poder está aqui de portas abertas, quando você quiser voltar, para a Ah, gente conversar obrigada. mais, Não, mas né. foi maravilhoso. Olha, sempre eu adoro conversar com gente inteligente, né, então eu já até te falei isso outra vez, Sim. eu falei assim: "Carmen, nossa, que surpresa boa o ano de 2025 me deu em me aproximar de você". Pois é, eu também amei, porque eu passei a conhecer coisas incríveis, né, peças lindíssimas. Em É, breve a gente vai trazer novidade aqui, né, então também isso. fiquei super feliz de lhe conhecer. Eu sempre digo que a gente nunca conhece todo mundo, então é uma É, oportunidade, né, da gente estar
se conectando e trazendo outras mulheres para conhecer também esse mundo que eu achei muito interessante, que eu mesma não conhecia. Sei lá, eu olhava para uma joia, é bonita, mas eu nunca tinha olhado uma joia com essa sensibilidade, né, com esse seu olhar. Achei incrível, incrível mesmo, é isso que Ah, faz o diferencial, né. e não, eu adorei quando você esteve lá, esteve com a sua mãe, que Sim, assim, aí, né, nossa, fu parece irmã, na é. verdade, né, de tão jovem. Fui uma vez, aí depois já levei a mãe, né, já faço a propaganda para as amigas e assim vai. E É, também falar do estúdio, do ETP Estúdio, que é esse nosso estúdio aqui, nossa, né, então que é lindo por sinal. se você quer vir aqui ou fazer o seu próprio podcast, ou gravar seus cursos, seus vídeos, enfim, a gente aluga esse espaço também para você. Ou se você é uma mulher poderosa, assim como a Ana, que quer vir aqui, né, contar a sua história, falar do seu negócio, da sua empresa, ou enfim, do seu conhecimento, é só passar também a tela do celular no QR Code que aparece aí na tela, e a nossa equipe vai ter todo o prazer de lhe atender e lhe dizer como tudo funciona. E para você que está aqui com a gente até agora, a gente agradece muito aí a sua audiência. A gente pede também que, se você ainda não é inscrita no canal, inscreva, se inscreva nesse canal, porque você está apoiando. Eu digo que aqui é um trabalho em equipe. A gente está aqui com toda a nossa equipe, com a convidada, e as mulheres que estão do outro lado, elas participam, compartilhando, deixando comentários, se inscrevendo, para que esse podcast vá cada vez mais alcançando mais mulheres, É né, que a rede e se ajudando. torne cada vez É, maior, né. para que essa rede se torne cada vez maior, porque a gente faz aqui com todo o carinho, sempre pensando em quem está do outro lado assistindo, para a gente passar um conteúdo de qualidade, né, para que a gente, essa mulher que está ali do outro lado, de repente é uma artista, tem alma de artista e começa: "Ai, agora eu vou desenhar, agora eu vou procurar um curso, né, para fazer alguma coisa". Então é isso, o objetivo do Elas Têm Poder é esse, eu digo que é despertar o poder da mulher que está ali do outro lado nos assistindo, e cada uma de nós aqui, eu sempre falo também que, na realidade, nós somos só canal, né, canal de Verdade, luz, canal de verdade. Deus, para que ele fale através da gente, eu sempre peço isso, para ajudar quem está do outro lado, né, para que a gente faça o bem, porque afinal de contas a vida, ela é isso, né, a gente, se a gente passar por aqui e não deixar nenhum legado, como você fala, né, o que que a gente fez mesmo? Então a gente tem que deixar alguma coisa, né, É, de bom nessa vida, seja, né, cada um do seu jeito, no seu dom, mas o que a gente veio fazer aqui foi isso, foi contribuir na vida de outras pessoas, para que esse mundo fique melhor. é verdade. Então por isso eu agradeço mais uma vez você, e você que está aí do outro lado, na próxima quarta-feira, a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.